Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. Bom, muito boa noite a todos, então. Chegamos aqui para a nossa 7ª aula da Fé Explicada. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a encarnação em si do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vai entender um pouco melhor sobre como que o verbo se faz carne, né, literalmente. Como que Jesus, Deus, né, ele se faz presente na pessoa de Jesus, e ao mesmo tempo que ele é 100% Deus, ele é 100% homem, tem essa dualidade das coisas. Então, para a gente começar a entender um pouco sobre a questão da encarnação, eu queria trazer esse exemplo para que a gente pensasse se a gente pudesse se dividir em dois, se a gente pudesse fazer duas coisas diferentes ao mesmo tempo. E aqui eu quis deixar essas duas imagens para deixar coisas que são realmente de naturezas muito diferentes, que seria uma atividade física, a gente sair para correr, sair para fazer uma academia, sair para fazer algo que envolvesse realmente o nosso corpo, e, de um outro lado, uma atividade totalmente voltada para o nosso intelectual, uma leitura, um estudo, algo que não exigisse do nosso corpo fisicamente, mas sim mentalmente. Acho que muitas vezes a gente cai até nesse pensamento de se a gente pudesse se dividir em dois, em ter mais tempo, em conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. Muito provavelmente, se a gente tentasse fazer ler e correr ao mesmo tempo, por exemplo, imagino que daria errado. Eu nunca tentei. Se alguém tentou, deixe seu testemunho aqui, mas imagino que não seria uma ideia tão boa assim. Bom, mas quando a gente pensa em conseguir fazer duas naturezas, né, juntar duas naturezas dentro de uma única pessoa, dentro de uma única coisa, é algo que se torna realmente muito inimaginável para a gente. E só da gente entender essa questão de ser inimaginável, já é algo que deixa muito claro para a gente que a própria encarnação de Cristo é algo que vai ser muito difícil de entrar dentro da nossa cabeça, no sentido de que a gente precisa sair das regras, né, do nosso mundo, as regras da nossa cabeça terrena aqui, e entender que é realmente uma obra divina. Que Cristo, ele realmente tem essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, e que não é algo que se divide, mas é algo que ele é inteiramente essas duas coisas. Ele é inteiramente Deus e inteiramente homem. Então, diferente daquilo que a gente consegue conceber dentro da nossa cabeça, onde são duas coisas que não se misturam, ele sim consegue unir perfeitamente essas duas coisas. E para isso, a gente dá o nome de união hipostática. Hipostática tem o sentido, né, do grego, de uma coisa que está sobre a outra, né? Mas no sentido de que está tão sobre que acaba sendo a mesma coisa, né? Então, uma coisa está tão dentro da outra que acaba se tornando a mesma coisa. Então, essa união seria essa união dessas duas naturezas, a natureza de um Deus e a natureza de um homem. E pensando nisso, né, a gente precisa entender que essa personalidade de Cristo, essa pessoa de Cristo, ela é tão indivisível quanto nós mesmos somos. Então, a gente não consegue separar, digamos assim, se a gente pensasse no nosso exemplo anterior, o nosso corpo, apesar de ser separado, né, nossa mente e a nossa parte física, a gente não consegue separar eles totalmente. Então, por exemplo, se a gente terminasse aqui e a gente saísse todo mundo aqui para correr um monte e ficar dando voltas ali na Avenida das Esmeraldas, andarmos 12 quilômetros todos juntos correndo, nosso corpo ficaria muito cansado. E necessariamente a gente precisaria dormir. Quando a gente sentisse esse cansaço,
é algo que a gente não sentiria, digamos assim, não é que simplesmente o meu corpo está sentindo esse cansaço, mas eu inteiro sinto esse cansaço, essa vontade de dormir, essa vontade de descansar. E da mesma forma seria se a gente terminasse aqui e falasse: não, hoje a gente vai ficar até as 3 da manhã, até terminar o livro inteiro da Fé Explicada. Vai ficar todo mundo aqui no Meet, a gente vai ler tudo e vai se acabar dentro da nossa questão mental. Não é simplesmente a nossa mente que está cansada, mas é nós, por inteiro, que estamos cansados. Então, da mesma forma, Jesus, ele, na hora que ele tem essa união hipostática, na hora que ele se encarna, sendo Deus e sendo homem, por um lado, ele faz aquilo que só Deus poderia fazer, como ressuscitar os mortos, como andar pelas águas, como fazer todos os milagres que a gente já conhece dele. E, por outro lado, ele sente também todas essas necessidades que um homem qualquer sentiria, de fome, de sede, de sono. E até o exemplo muito claro que ele dá dentro do livro é que, quando Jesus está na cruz, por exemplo, e diz: tenho sede, não existe essa divisão do tipo, o meu lado humano, a minha parte humana sente sede, mas é ele inteiro que sente sede. No momento em que Jesus ressuscita Lázaro e chama ele não fala: Lázaro, a minha parte divina te levanta, com o meu poder divino eu te levanto para voltar à vida. Mas é ele por inteiro que diz: eu te chamo, né, a te levantar. Então, assim, é algo totalmente indivisível que muitas vezes acaba ficando distante da nossa realidade, porque é uma obra totalmente divina, mas que a gente consegue comparar dentro dessas situações. E aqui existem 3 acontecimentos dentro dessa cronologia da encarnação que conseguem trazer para a gente uma clareza um pouco maior de como que funciona essa encarnação e de pontos principais que a gente precisa prestar atenção aqui, que seria a anunciação e o nascimento de Cristo, a visita dos magos e a perda e o encontro de Jesus no templo. Então, começando pela anunciação de Cristo. Quando a gente olha para a anunciação, uma coisa que fica muito explícita, né, uma coisa que a gente pensa naturalmente, é da própria Virgem Maria. E aqui a gente precisa entender que por que na hora da encarnação Deus ele se faz presente dentro do ventre de uma mulher, por que tem toda essa preparação em cima de Maria para que ela fosse a mãe do Salvador. Porque realmente, né, coisas que provavelmente todo mundo aqui já ouviu dentro da igreja em algum momento, é que Deus ele se fez precisar, né, da humanidade de Maria para que ele nascesse e viesse ao mundo assim como qualquer outro humano. Ele poderia simplesmente ter encarnado ali com 30 anos de idade, ter feito os 3 anos ali de vida pública dele e cumprido a missão dele, mas ele se faz nascer assim como qualquer outra criança, num lar simples, numa manjedoura, com as situações que a maioria de nós sentiu, né, quando éramos crianças. E aqui entra a questão muito importante de equivalência, né? Que da mesma forma que o pecado ele entrou no mundo por uma livre decisão de Adão, no momento em que ele tem esse pecado da desobediência que a gente comentou nas aulas passadas, esse ato de desobediência, né? Da mesma forma, para que a salvação entrasse, ela precisaria entrar por uma livre decisão de outro humano, de outro ser humano. E esse ser humano é Maria, que toma uma livre decisão de aceitar ser a mãe do Salvador, de aceitar aquele que seria o plano de Deus para ela. E aí entra toda uma ideia que provavelmente todo mundo aqui também já sabe, já deve ter escutado, da questão da proteção de Maria, que Deus ele exime, né, a alma dela de qualquer pecado desde o seu nascimento, desde a sua concepção. Então Maria ela nunca pecou, ela foi realmente protegida por Deus para que ela fosse uma mulher, tipo, a mulher mais santa que a gente poderia ter, para que ela pudesse gerar também o próprio Cristo. E aqui
uma coisa que pode entrar muito na nossa cabeça é: se o pecado, se a salvação, ela precisaria entrar por uma livre decisão de Maria, Deus fazer toda essa preparação assim com ela, né? Ter toda essa situação dela nunca ter pecado, dela ter sido eximida, né, da lei universal do pecado original. Isso não seria meio que uma obrigação dela em assumir, né? Tipo, em assumir esse plano que Deus coloca para ela? E eu acho que a comparação que a gente poderia colocar aqui é de, por exemplo, nós aqui enquanto homens, a maioria de nós provavelmente em algum momento da vida vai ter um filho e vai começar a criar esse filho, educar esse filho da maneira que a gente acha a melhor possível. E muito provavelmente a gente vai ensinar coisas para ele, como que roubar é errado, como que você pegar algo de outra pessoa é algo errado. E aí vamos supor que aquela criança, nesse nosso filho, ele está crescendo, e conforme ele vai crescendo, a gente vai ensinando isso para ele. Chega a determinado momento que você sai no shopping, você está sentado na mesa ali da praça de alimentações, e ele sai brincando. Em determinado momento, ele vê uma carteira caindo no chão. Quando ele vê essa carteira caindo no chão, e você vê essa situação de longe, aquele teu filho, ele tem a liberdade dele, independente daquilo que você ensinou para ele ou não, ele tem a liberdade de olhar e falar: ó, essa carteira aqui é minha e eu posso pegar o dinheiro que tem nela, posso guardar para mim, ou eu posso entregar para o dono, posso entregar para alguém que vai devolver para o dono. E essa, digamos assim, que seria uma expectativa semelhante à de Deus com Maria, né, de que ela tinha essa opção de dizer não. Mas com toda a educação que foi dada, com toda essa preparação, faz com que seja muito mais provável, faça muito mais sentido que ela diga sim àquela que é a verdade. Porque ela realmente criou essa consciência, teve essa consciência daquilo que seria certo a se fazer, que era aceitar fazer parte do plano de salvação. Beleza, então. E o segundo ponto que a gente entra, a visita dos magos do Oriente. Esse daqui é um dos pontos que está muito próximo, né, do nascimento de Jesus. Logo que Jesus nasce, na festa do dia 6 de janeiro, né, que é comemorado, a gente tem a festa da Epifania, que é a manifestação do Cristo encarnado, né, que é quando tem essa visita dos magos para lá. E esse é um ponto que revela para a gente algo muito importante. Na religião antiga, né, no judaísmo, uma das crenças que se existia da salvação, da vinda do Messias, é que aquele Messias, ele vinha única e exclusivamente para salvar o povo escolhido, para salvar o povo judeu. Aquele povo que tanto sofria, que já tinha passado por tantas dificuldades, o exílio no Egito, na Babilônia, e naquele período sofria nas mãos do Império Romano. Então, a ideia deles era de que aquele Messias ele viria simplesmente para aquele povo. E já logo no começo, né, já logo no começo ali da vida de Cristo, da vinda de Cristo para a Terra, da encarnação, existe essa manifestação divina de que os magos, eles recebem esse convite de irem até Cristo, né, para levar os presentes para o menino Jesus. E nesse momento, quando eles são chamados, essa é a revelação de Deus que mostra que a salvação que esse Messias trazia não era simplesmente para aquele povo judeu, para o povo que era escolhido, mas para toda a humanidade, para todas as nações. E isso se estende e se aplica diretamente a nós, né? Porque muitas vezes a gente pode olhar para o Velho Testamento e assim como o povo daquela época tinha, né, assim como os judeus tinham naquela época, ter a visão de que a salvação ela não se aplica a nós hoje. Porque realmente nós não somos o povo escolhido que está ali na Bíblia, né? Nós não somos o povo judeu que sofreu por tudo aquilo lá. Pelo menos eu não sou, né? Acho que a maioria de nós. Mas Cristo, o Messias, ele veio para salvar todos nós. E essa é a demonstração que Deus faz ao chamar, né, os magos do Oriente, que eram de outros povos, né, de outras nações.
E ainda depois, né, disso daqui, o próprio Cristo ele foge, né, para o Egito, vai para uma outra nação, uma nação que inclusive teve, né, a escravidão daquele que seria supostamente, né, o povo escolhido. Então Cristo ele se mostra realmente aberto para todas as nações, não simplesmente para um povo único e exclusivo. Então essa encarnação ela veio para salvar a todos. E por último, a gente tem a perda e o encontro do menino Jesus no templo. E aqui é legal da gente olhar, né? Esse é o último relato que a gente tem na Bíblia da infância de Jesus, né? Onde ele teria aproximadamente ali seus 12 anos. E imagino que a maioria também já deva ter escutado toda a história, tal, que eles se reúnem, né, no Templo de Jerusalém para a festa da Páscoa. Enquanto eles estavam lá reunidos, Jesus ele se perde de José e Maria, né? Acho que na verdade o contrário, né? José e Maria que devem ter se perdido de Jesus. E ao longo ele fica acho que 3 dias, né, perdido, né, dentro do templo e ensinando ali aqueles velhos anciões que já estavam lá há muito tempo. E tem um detalhe muito importante dentro da escritura que narra isso pra gente. Que quando ela termina aqui, né, no Evangelho de Lucas, ele deixa muito claro que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Ixi, eu acho que faltou uma parte aqui, viu? Eu acabei de ver isso aí. Mas eu tenho aqui, pode deixar que eu vou abrir aqui. Tá. Quando a gente olha para essa frase, né, para essa colocação aqui da Bíblia, de que Jesus ele crescia especificamente em sabedoria, pode entrar uma questão na nossa cabeça que beleza, mas se ele era Deus, se ele era 100% homem, 100% Deus, Deus é onisciente, ele sabe de tudo, sabe de todas as coisas. Então, tipo, Jesus ele já sabia de tudo aquilo que existe na humanidade, tudo aquilo que ele, tipo, uma pessoa normal precisaria estudar para saber. E aí, tem a parte aqui que não está. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui só para ficar mais claro para vocês verem. Apresentar outra coisa. Não. Aqui. Só apresentando esse rascunho aqui. Eu te mandei um link se você quiser abrir o slide. O slide atualizado? Bom, dá para fazer por aqui também, então. Deixa eu mudar. Slide 11, tá? Tá. Muito obrigado. Estamos carregando aqui. Bom, então a gente pode dividir, né, esse conhecimento de Cristo, as maneiras como, tipo, o tipo de conhecimento que Cristo tinha, nessas 3 divisões aqui: do conhecimento beatífico, a ciência infusa e o conhecimento experimental. Então, o conhecimento beatífico ele seria aquele conhecimento que nós vamos ter algum dia, se Deus quiser, né, com a graça de Deus, no momento em que nós entrarmos no céu, que é realmente conseguir entender e ver a glória de Deus de uma maneira completa, de conseguir ter entendimento de quem é Deus. Então, até por ser, né, Deus, desde tipo do momento da encarnação de Cristo, ele já tinha essa noção, ele já tinha esse conhecimento, já sabia aquilo que a quem era Deus, né? Quem era ele mesmo, digamos assim, né? Que seria aquilo que a gente vai receber no momento que entrarmos no céu. Por outro lado, ele também tinha a ciência infusa, que seria esse conhecimento completo da criação, sem precisar dos estudos, né? Que é o mesmo conhecimento que os anjos e que Adão, e que foi concedido a Adão também. Então, ele já conhecia toda a criação, toda a obra da criação, já sabia de tudo aquilo que já existia. É uma ciência infusa, uma ciência que também vem, é colocada, né, diretamente por Deus. E, por último, a gente tem o conhecimento experimental,
que é muito interessante da gente entender e que explica mais diretamente do que seria esse Jesus crescia em sabedoria, né? Dentro do conhecimento experimental, eu acho que o exemplo aqui fica muito claro, né? Que Jesus ele sabia desde o começo como seria andar, mas ele só adquire o conhecimento só adquiriu o conhecimento experimental quando suas pernas ficaram suficientemente fortes para sustentá-lo. E aqui fica muito claro, né, essa divisão, quer dizer, essa divisão não, né, mas essa dualidade entre a divindade e a humanidade de Cristo, que ao mesmo tempo que ele já sabia, né, certas coisas, ao mesmo tempo que ele já sabia como seria, existem certas limitações do lado humano que aconteciam, né, e que mantinham ele, que fizessem com que ele esperasse para conseguir ter, né, essa experimentação e a partir disso conseguir se desenvolver. Bom, e aí, olhando para a encarnação, né, em si de Cristo, a partir desse momento, como eu falei, a gente já não tem mais nenhum outro relato dentro da Bíblia que conte sobre a adolescência de Cristo. O próximo relato já é diretamente sobre a vida pública de Cristo, quando ele já tinha completado os seus 30 anos. Inclusive, quem já foi numa missa onde era esse evangelho, com certeza o padre contou a piadinha de que depois que José e Maria encontraram com o menino Jesus no templo, deu uma briga tão grande, né, que deu um puxão de orelha tão grande, que Jesus só voltou a aparecer quando tinha 30 anos. E aí entra essa questão na nossa cabeça. Mas e os outros 18 anos em que Cristo esteve aqui na Terra? O que aconteceu? O que ele fez? Para onde que ele foi? Como é que se desenvolveu tudo isso? E aqui, eu acho que entra muito até daquilo que a gente entende quando começa a entender o carisma, né, da obra, do Opus Dei, que é que Cristo ele simplesmente teve uma vida normal como qualquer um de nós. E talvez a gente caia, né, realmente nessa ilusão de pensar assim, putz, mas Cristo ele desperdiçou, né, esses outros 18 anos que ele estaria aqui. Ele poderia, desde esses 18 anos, estar aí fazendo milagres, andando sobre as águas, curando pessoas, trazendo, né, o evangelho, trazendo a boa nova dele, e poderia, né, estar contribuindo, né, para a nossa salvação, fazendo a nossa remissão, que era desde sempre a missão dele, para isso que ele veio aqui na Terra. E aqui é muito válido da gente entender o valor de cada ação que Cristo tem dentro do seu trabalho. Que todos os atos que Cristo fez aqui na Terra são atos que são voltados para a nossa remissão, que são voltados para a nossa salvação. E essa frase aqui eu acho que ela é muito forte, né? Isso daqui é realmente aquilo que está no livro, né? Efetivamente, os silenciosos anos que Jesus passou em Nazaré são tão redentores como os 3 anos de vida ativa com que concluiu o seu ministério. Quando pregava pregos na oficina de José, Jesus nos redimia tão realmente como no Calvário, quando outros lhe atravessavam as mãos com eles. Então, tudo aquilo que Jesus se doou ao longo desses 18 anos também tem um valor imenso dentro desse plano de salvação, assim como esses outros 3 anos de vida pública, assim como o momento do Calvário. Tudo isso a gente precisa entender que é um Deus que se faz homem, que se faz aqui presente na forma humana e que passa por todas as situações que nós passamos, né? Que o mínimo que poderia acontecer com ele, o mínimo de sofrimento que aconteceu com ele quando ele era criança, fosse um vento que ele tomou ali e sentiu uma friagem, fosse um machucado que ele caiu e ralou o joelho enquanto estava brincando, fosse o mínimo esforço que ele fez ao longo do trabalho, a gente precisa entender que é Deus fazendo e que isso tem um valor muito grande. Talvez se a gente pudesse fazer uma comparação que obviamente não chega nem aos pés daquilo que é realmente o valor dessa ação, mas que talvez aproxime para a gente se a gente pegar numa empresa muito grande, imaginem a Apple,
em que o CEO da Apple, o cara que ali está focado totalmente nas ações estratégicas da empresa, ele desce do cargo dele, desce de tudo aquilo que ele construiu ali em cima, para ir numa linha de produção apertar o parafuso do iPhone, para ir numa linha de produção para limpar a tela, para colar uma tela. Esse ato que ele faz, simplesmente por ele ser o CEO, por ele ser aquela pessoa mais alta, o líder de toda aquela instituição, ele cria-se um valor muito maior, porque é uma pessoa que poderia estar fazendo tantas outras coisas, que tem um valor tão maior dentro daquela empresa, mas ela escolhe se abaixar e fazer um ato tão pequeno. E por mais que não seja um ato que seja digno de um CEO, digamos assim, simplesmente dele fazer aquilo lá já é o que tem um valor muito grande. E da mesma forma, né, a gente tem Cristo aqui, que qualquer ato, né, qualquer simples ação dentro dessa encarnação já é algo de grande remissão para a gente, já é algo que traz, recupera, né, para a gente tudo aquilo que o pecado tirou de nós. E é isto então sobre essa nossa aula da encarnação. Fica aberto aí para dúvidas, comentários, correções e qualquer outra coisa que queiramos fazer agora nesse tempo livre. Ou simplesmente acabarmos a aula se não tiver nada disso. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, só vou complementar aqui uma ideia legal. Porque acho eu tenho meio que... Não é um questionamento, mas... É tipo... É uma ideia. Que é a questão de Maria, né, em si. Dela não ter pecados. E... Na real, eu queria saber o que vocês acham, ou o que é o certo, o que não é. Que é a questão dela... Ela foi mãe de Jesus por ela não ter pecado, ou ela não teve pecado, por isso ela foi mãe de Jesus? Caraca, grande questão. Parece aquela parada filosófica, né? Tipo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Exato. Então, eu acho que é meio... Eu não sei se existe uma resposta exata para isso. Não sei se o Arthur sabe exatamente, mas eu acho que pode ser. É meio ovo e galinha mesmo. Tipo, Não, então, eu acho que, se não me falha a memória, acho que uma das aulas que eu preparei, última, penúltima, sei lá, acho que fala alguma coisa. Acho que eu até vou procurar aqui para mandar depois lá com calma no grupo. Mas eu acho que, se eu não estiver muito enganado, a frase diz que Cristo, quando pensou em Maria, já estava intencionado que ela fosse a mãe do Salvador, sabe? De algum modo, acho que isso pode ser uma resposta, entendeu? Uhum. É o que eu penso, né? Eu queria conversar, na verdade, para ver o que vocês pensam. Mas o que eu penso é exatamente isso, que ela, na verdade, por não ter pecado, ela foi a mãe de Jesus, sabe? Não, ela foi a mãe de Jesus, por isso ela não pecou, sabe? Eu acho que ela não tinha pecado, não teria pecado, e aí por isso ela foi a mãe de Jesus. Ela foi concebida sem pecado, né? Isso é uma verdade, um dogma. Mas acho que ela foi escolhida, né? Então, acho que essa concepção sem pecado já mostrava a intenção de Deus de fazer mãe do Salvador. Claro que Nossa Senhora poderia ter dito não, né? Mas ainda assim ela não pode ser concebida sem pecado, entendeu? Uhum. Então acho que meio que isso, assim. Entendi. Mas, do mais é isso. Bela aula, viu, Mate? E só avisando, semana passada eu não consegui estar, eu não estava em Marília, estava na fazenda, não tinha sinal. Quando eu vi que ia rolar a aula era 8h15, a hora que chegou a mensagem, eu falei, perdi, né? Então, perdão aí, rapaziada. Perdeu não, tá gravado, né, Matheus? Tá gravado. Vou mandar a playlist lá, que eu não mandei essa semana, que eu me perdi. Mas eu fiz o upload, vou mandar lá. Demorou. Mas eu só vou comentar rapidão também, coisa bem rápida, porque acho que é uma parada muito legal, assim, você pensar na vida oculta de Cristo, né? E a gente tem os relatos bíblicos, a gente é conhecido, né? O Matheus colocou aí de novo. Mas e nesse intervalo, né? O que Cristo
fazia, e é engraçado e curioso pensar que, de algum modo, a gente também é convidado a viver uma vida um pouco oculta, né? De algum modo. Porque é claro que, né, a gente tem uma tendência humana de se encantar com a parada mística, com os milagres e se fascinar com tudo isso, né? Mas a gente também pensar no nosso dia a dia o quanto a gente pode ser esse outro Cristo vivendo uma vida oculta, assim, né? Uma vida discreta, mas todo ato de serviço que a gente faz pode ser caminho de santificação para a nossa própria alma e para a salvação dos outros também, né? Então acho que é curioso pensar e fazer esse paralelo também com a nossa vida, né? Se Cristo, que era Deus, né? Tipo, pô, imagina, ele poderia estar lá consertando uma cadeira quebrada, ele poderia, tipo, magicamente falar assim, né? Sei lá, fazer alguma questão, porque ele é Deus, né? Então ele poderia fazer aquilo, mas ele escolhe a via humana, né? De fazer aquilo, né? Então, a gente às vezes quer milagres e milagres nos problemas e tudo com um passe de mágica se resolver. Só que a gente também precisava, pô, se Jesus, que era Deus, né, se usou da via humana para de algum modo também remir o mundo, né? A gente também precisa pensar nisso também para nossa própria santificação, né? Poxa, meu trabalho, meu estudo, a minha família, né, tudo que está ali no meu dia a dia, no meu alcance, pode ser caminho de santificação, né? Então, não necessariamente operar tantos milagres e coisas extraordinárias, mas acho que fazer o ordinário, né? Fazer aquilo que, tipo, ninguém vê, mas Deus vê, né? Tipo, às vezes você vai lá, tipo, almoça, quem mora sozinho, ou quem já teve essa experiência, aí você põe o prato na pia, tipo, pô, vou deixar ali, vou deixar uma semana ali, vou deixar dar bicho ali. Ninguém vai ver mesmo, né? Mas você pode, pô, Deus tá vendo, então eu posso me santificar aqui, posso fazer esse ato de serviço, né? Pela salvação da minha própria alma, pela salvação da alma de alguém, enfim. É pensar nisso, né?